Então, esquenta aí. Mamãe já vai começar aqui, tá? Fecha a porta, filho. Eu já liguei o som aqui. Não esquece de trazer minha água. Mamãe já secou o copo de água que você trouxe. Traz outro para mim, por favor. Água, bebeu água, Júlia? Já. O que é, Ana Vitória? A Júlia não bebe água. Nossa, nesse calor não é possível ficar sem água. Vai dar pedrinhas nos rins. Quantos litros tem essa squeeze sua, Ana Vitória? É porque a Ana Vitória bebe toda hora, todo minuto. Nossa, ela não para. Ela tá certa. Eu não sei. É o medo de ter pedras nos rins. É porque é genético. Meu irmão teve. Ai, você ficou com medo só de ver, né? A luta dele. Eu que tive que cuidar do menino quando ele fez cirurgia. Ah, entendi. Nossa, filho, obrigada. 2, obrigada. Tem um secretário para assuntos aleatórios aqui. E ele traz água para mim quando eu preciso. Vocês já conheceram o meu secretário? No primeiro dia de aula. Theo, vem cá. Vem cá dar um oizinho. Deixa sua pizza aqui, não precisa mostrar a pizza, não. Fala oi. Oi. Oi, Theo. Oi. Tudo bem? Já, e você? Bem. Você tem que idade? Quantos anos você tem? 9. Olha, um rapazinho. Um rapazinho. Pronto, era só para te apresentar. Pode ir lá comer. Ai, criança carinhosa. Esse é o caçulinha. Uhum. Bom, eu tenho 4. Olha que lindo. 4 homens. Nessa casa só tem eu de mulher. 3 adultos. É, só você de criança, né, filho? Bom, acho que eu já tô com todo mundo de volta aqui. Vamos continuar. É tão engraçada a cara de vocês quando eu falo que eu tenho 4 filhos. A filha da minha madrinha vai ter agora o 5º. Tudo homem, só tem ela. Nossa, ela tentou mais do que eu. Eu não fui animada desse ano, não. Tudo abaixo de 10 anos. Ai, é louca mesmo, barrida. E ela já perdeu 2 na barriga, era pra ser 7. Misericórdia. É muito animada. Mas os meninos são muito lindos. Só menino, tudo abaixo de 10 anos. Sempre que a senhora fala de criança, eu começo a lembrar deles e eu começo a rir. Pessoal, nós vamos falar do contexto, de um contexto interessante dentro da psicanálise, que é a forma como Freud explicou o desenvolvimento humano, tá? Que eu lembro que na aula passada eu falei mais ou menos sobre o desenvolvimento, não sei se foi na primeira ou na segunda, eu falei sobre o desenvolvimento humano e falei um pouquinho de característica da infância, um pouquinho da adolescência, um pouquinho de jovem. Lembra que eu dei uma passeadinha assim no desenvolvimento humano bem rapidinho? Então, Freud também falou de desenvolvimento humano, só que ele explicou o desenvolvimento do ser humano de uma maneira especial, de uma maneira bem diferente. Ele chama esse desenvolvimento de desenvolvimento psicossexual. Por isso que tem aquela frase famosa que todo mundo já deve ter ouvido algum dia na vida, Freud explica. E quando fala assim, Freud explica, geralmente tem uma conotação sexual nessa brincadeira, né? É alguma coisa mais apimentada, alguma coisa mais erótica. E aí a pessoa fala assim, Freud explica. Então, por que as pessoas têm esse hábito, né? Tem esse jargão? Porque Freud explica o desenvolvimento do ser humano através do caminhar da libido. Tem algumas pessoas que não entendem essa explicação e acham que Freud é louco de pensar que uma criança sente prazer erotizado quando ele amamenta. É porque essa pessoa não entendeu o que Freud quis dizer.
Realmente, o bebê sente um prazer quando ele amamenta e é um prazer erotizado, mas é porque quando ele é bebê, ele não tem prazer nos genitais ainda. Ele tem prazer na boca. Então, é erótico. Para o bebê é erótico, mas é um erótico diferente do erótico do adulto. Sexo é sujo, é perverso, tem a conotação que a gente pensa que tem, porque nós somos adultos. E aí a gente já tem, as pessoas que já tiveram atividade sexual, veem sexo só como esse movimento dos órgãos genitais, do prazer sexual ligado às zonas erógenas. Pois é, quando um bebê nasce, ele não tem prazer sexual do mesmo jeito que o adulto tem. Então, Freud fez essa teoria. Ele disse que o nosso comportamento, todo o nosso comportamento, é orientado pela nossa sexualidade. Inclusive, ele disse que o nosso comportamento é orientado pela nossa libido. O que significa a palavra libido? Todo mundo já ouviu falar essa palavra. Desejo, vontade? Desejo, vontade de quê? Boa pergunta. Quê? Desejo sexual? Desejo sexual. Só que o desejo sexual, vulgo, vou traduzir para vocês. Meu Deus, essa aula fica gravada. Mas vamos lá. Vou traduzir para vocês libido para uma palavra bem popular, um pouco vulgar, mas vocês vão entender e nunca mais esquecer o que significa libido. Tesão. Todo mundo entende o que é tesão? E aí todo mundo entende também que quando alguém fala tesão, nem sempre é por sexo. Já viu alguém falando que tem mó tesão de ler? Mó tesão de viajar? Não é o mesmo prazer, assim, não é muito bom, a pessoa gosta muito, mas não tem nada a ver com sexo? Entendeu o que Freud quis dizer? Libido, nesse sentido, prazer, mas não necessariamente o prazer do ato sexual. É um prazer muito legal, muito intenso, é libidinoso, mas nem sempre tem a ver com o ato sexual. Fica claro a gente falar desse jeito? Então tá. Aí Freud foi explicar as fases de desenvolvimento. Esse aqui é o primeiro slide, aí depois tem aquele tanto que a gente passou, aí eu vou lá para as fases. Primeira tópica, segunda tópica. Aqui, vou pôr a janelinha de vocês do lado de lá, em cima do sol, para vocês verem as fases. Freud, portanto, descreveu 5 fases de desenvolvimento psicossexual e a nossa libido vai caminhando nessas fases, olha aqui, até chegar na última fase, que é a fase genital. Quando a gente se torna adolescente e adulto, o nosso desejo sexual se localiza, portanto, nos nossos órgãos sexuais, nas nossas genitais. Por isso que se chama fase genital. É quando a nossa libido finalmente chega lá nos nossos genitais e de lá ela não vai sair mais. Nossa orientação sexual vai ficar localizada lá. Nossa libido vai ficar localizada lá. Mas antes de chegar lá, por qual caminho ela passa? Por todo esse caminho aqui que eu estou apontando para vocês. Vamos falar um pouquinho de cada uma dessas fases para vocês entenderem. Para cada idade, existe um desejo que vocês devem trabalhar. É diferente o desejo da criança para o desejo do adolescente, para o desejo do adulto. Então, pensando nisso, que vocês têm que trabalhar o inconsciente do consumidor, o id do consumidor, vamos falar onde que se encontra esse desejo? Então, vamos lá. Fase oral. Bebê de 0 a 2 anos, um nenenzinho de 0 a 2 anos, oral já diz, está ligado à boca.
órgãos do prazer, boca, lábios, língua, até os dentes também faz parte dessa oralidade, porque uma criança de 2 anos já tem dente. E aí, o que é esse ato de sugar que traz prazer? Qualquer objeto que você colocar na mão de uma criança de 1 aninho, ela vai levar à boca. Ela conhece o mundo através da boca. Ela tem sensações de prazer na boca. Ela chora, alguém coloca uma chupeta na boca dela para ela calar. Ela tem fome, a mãe dá ou o seio materno ou uma mamadeira e ele se sente saciado. Pensa nas palavras prazer, saciar à vontade. É muito parecido com o que a gente conhece para a sexualidade, só que a gente está falando de um bebê. Por isso que Freud disse que o bebê sente um prazer sexual quando ele está amamentando. É porque esse bebê, onde é que está localizada a libido dele? Na boca. Então, o prazer sexual que um bebê sente ao amamentar, de maneira alguma Freud disse que esse bebê teve uma ereção quando ele estava amamentando. Em nenhum lugar do mundo Freud escreveu isso. Mas as pessoas deturpam a teoria da psicanálise e acabam entendendo de maneira errada, certo? Então, se os bebês têm muito prazer nessa parte, existe uma coisa que pode acontecer na vida da gente, se chama fixação. Fixação aqui. Fixação é quando o indivíduo prefere satisfazer as suas necessidades de maneira simples ou infantil. Quando é que a gente tem essa tal de fixação? Quando a fase da vida da gente foi muito boa, ou ela foi muito ruim. Vamos voltar na fase oral. O prazer do bebê está na boca, né? Ele gosta muito de levar os objetos à boca, ele gosta de saciar o seu desejo pela boca. Então, se tudo na vida do bebê ele ganha, ele é satisfeito pela boca. Já viu um bebê que está chorando e a mãe coloca a chupeta na boca dele e ele fica chorando assim, ó, chorando ainda, mas mamando a chupeta? Sabe qual que é a mensagem que fica na mente dessa criança quando ela for adulta? Todas as vezes que você ficar ansioso, todas as vezes que você sentir uma dor, física ou emocional, coloca alguma coisa na sua boca que você vai melhorar a sua ansiedade. A pessoa vai roer as unhas quando ela estiver nervosa. A pessoa vai fumar quando ela estiver nervosa. A pessoa vai beber para comemorar, para chorar, para coisa boa, para coisa ruim, ela vai beber. A pessoa vai ser obesa, porque tudo ela come, ela é compulsiva por comida. Então, tudo que é ligado ao prazer e ao desprazer na fase oral pode fixar. A grande maioria das pessoas tem fixação na fase oral. Tá? Então, é importante a gente entender o que é fixação, para a gente perceber como as pessoas se saciam através dessa oralidade, né? E é um saciar, às vezes, patológico, tá escrito aqui embaixo. É normal, até certo ponto, a gente ter fixação, mas em alguns casos pode ser patológico, como, por exemplo, o que eu acabei de dizer agora há pouco, comer demais quando está ansioso. O alcoolismo advém de uma fixação na fase oral muito grande. Então, quando a criança chupa a chupeta por tempo demais, ou ela mama mamadeira por tempo demais, isso faz a pessoa se fixar na fase oral. Mas, professora, mas eu não mamei quase nada, minha mãe disse que eu desmamei bebezinho, muito pequenininho, e eu tenho fixação na fase oral. Exatamente por isso também. Quando a criança, o desmame da criança é traumático. Às vezes a mãe vai trabalhar e do nada o peito da mãe some. E o neném é trocado, o peito dela é trocado pela mamadeira. Aí dá intolerância, aí o neném dá vômito, troca 1000 bicos de mamadeira para saber o que esse menino vai gostar, vai ter dificuldade de alimentar. Tudo isso também vai fazer com que essa criança, com que essa pessoa fique fixada na fase oral. Para Freud, gente, não tem jeito não, a culpa é da mãe. Tudo quanto é problema da vida da gente, a culpa é da mãe.
tá? Porque ou a mãe amamentou bem demais ou a mãe amamentou mal demais. Qual que é o equilíbrio disso? É muito difícil de entender, é muito difícil de cumprir essa função com equilíbrio. Oi, Eu Vitor. mesmo eu tive nana de leite. Não foi minha mãe que me amamentou o tempo todo. Você teve mamãe de leite? Tive nana de leite. Você ainda tem contato com ela? Tem, é minha madrinha, né? Ai, que lindo, que legal. Você fuma, Vitor? Não, às vezes, só quando eu tô muito louco. Aí, ó. Cara falando que também quem desmamou muito cedo ruía a unha, eu ruía muita unha também. De sair sangue. Exatamente por isso. Fixação na fase oral. Vamos fazer os meninos crescer? Vamos sair da fase oral e ir para a fase anal. Não precisa ficar com medo. Vai dar tudo certo. Não é nada disso que vocês estão pensando. Se a libido está na oralidade, lá na fase anal, o que significa prazer e desprazer para uma criança de 2 a 4 anos? Por que chama fase anal? Não é porque o prazer está no ânus, não. Não é isso, tá? Se chama fase anal porque é quando o bebê ou a criança aprende a usar de maneira correta o controle dos seus esfíncteres. O que é isso? Ele aprende a fazer xixi e cocô no lugar certo. Ele é desfraldado. Ele para de usar fralda. Então, a sensação de prazer e desprazer dessa fase está associada ao controle que essa criança passa a ter. Ainda mais se os pais demonstrarem muita satisfação. Que lindo! O fulano virou rapazinho, ele tá usando cuequinha. A menininha virou moça, tá fazendo lá no banheiro, sentadinha. Que gracinha! Essa satisfação vai fazer com que a criança se sinta competente. E pode fazer fixar também. Se não fixa na oral, vai fixar na fase anal. Meu Deus, mas é difícil demais, né? Criar um filho é difícil demais. Que tipo de fixação que pode acontecer na fase anal? Quando ela é muito boa ou quando ela é muito ruim. Quando é que ela é muito boa? Quando a criança recebe tanto elogio assim. Nossa, que lindo, que gracinha. Já viu mãe que bate palma quando o menino faz cocô no vaso? E dá descarga e fala, tchau, cocô. Gente, pra que esse exagero? É uma atividade normal do dia a dia. Todo mundo vai no banheiro fazer xixi, cocô. Não precisa ser esse circo, porque o menino aprendeu a usar fralda, a deixar as fraldas. A mãe às vezes liga para a comadre, liga para as tia, para as amigas, tudo para contar que o menino conseguiu fazer xixi. Sabe? A criança se sente um show. Nossa, minha mãe está tão feliz porque eu sei controlar isso. E deve ser natural. Fazer xixi, cocô no lugar certo tem que ser uma coisa natural, normal. Mas não. É uma fase que os pais fazem muito auê e isso pode fazer com que a criança tenha fixação na fase anal. O contrário também faz fixar. O contrário seria como? Como que seria uma fase anal negativa? Seria quando a criança faz xixi, cocô na roupa e ela apanha. Já não ensinei! Não é aqui que faz! Vai, é burro! A criança se sente tão incompetente, porque pensa, qual que é a mensagem que ela recebe? A mãe fala assim, fulano já sabe, ciclano já sabe, os meninos tudo seu priminho, seu irmãozinho, ninguém mais usa fralda, só você. Ele se sente um burro, porque ele não consegue nem controlar os buraquinhos dele. Ele não consegue controlar uma coisa que para todo mundo é tão simples. Por que só eu não sei controlar? Isso causa uma ansiedade enorme na criança que não está conseguindo controlar. E aí, como é que é o sintoma disso? Porque na fase oral, se a pessoa fixa na fase oral, ela vai comer as unhas, ela vai comer exageradamente, ela vai fumar, ela vai beber, é tudo boca, né? O principal foco aqui na fase anal não é o ânus, o principal foco é no controle. Então, se essa pessoa fixa na fase anal, o controle dela vai passar para as outras coisas. Então, como é que é um adulto fixado na fase anal? É uma pessoa extremamente obcecada, obstinada por organização e limpeza.
É aquela pessoa controladora pela ordem, pela organização, quase um toque. Aquela pessoa extremamente organizada, que a desorganização do outro até me incomoda. E avarenta, porque lembra que controle, né? Eu tenho que controlar, eu não posso soltar o xixi e o cocô na hora errada, no lugar errado, então eu tenho que segurar. Então esse controle passa para o controle financeiro. E a pessoa passa a ser avarenta, que no caso aqui está nesse slide, está escrito parcimônia. E outra, é uma pessoa controladora. Ela não controla só a própria vida, ela controla a vida das pessoas com as quais ela se relaciona. É aquela namorada ou namorado satélite, sabe? Que te localiza onde você nem imagina que ela pode te localizar. É aquela pessoa que liga de 20 em 20 segundos. Onde você está? Com quem? O que você vai fazer agora? Para onde você vai? Com quem? Esse controle exagerado pode ter nascido aí da fixação na fase anal. Tudo E isso aí, por causa de uma cagada, hein? isso tudo por causa de uma coisa mal feita, né? Porque a mãe não soube ensinar de uma maneira mais equilibrada, né? E aí, a libido caminha. E agora, a libido caminha para a fase fálica. Vocês sabem o que é um falo? Vou perguntar diferente. Vocês sabem o que é um objeto fálico? Não sei. Nunca viu falar essa palavra na vida? Não. O falo, e no grego, acho que é no grego, ele significa pênis. Objeto fálico não é aquele objeto que imita o formato de um pênis, não é isso não. É porque o pênis, ter ou não ter um pênis entre 4 e 6 anos, significa ter muito poder. Presta atenção numa criança entre 4 e 6 anos, se ela é menino, ela começa a descobrir que tem diferença entre ser menino e menina. E é tão engraçado que os meninos exibem o seu órgão sexual. Eles abaixam a calça e mostram. Vamos competir quem faz xixi mais longe, né? Vamos mostrar para o coleguinha, eles mostram. A menina não, a menina é ensinada a guardar o seu órgão sexual bem guardadinho, é intimidade. Fecha as pernas, fulana. Gente, a menina tem 4 anos, o que ela tem para mostrar? A calcinha, se é cor de rosa ou se é amarela, mas o pai ensina que tem que fechar as pernas. O menino não, ele pode fazer xixi no poste, na calçada. Nossa, lá, meu filho é macho, faz xixi na calçada, tá marcando território. O pai machista vai falar essa frase. E aí, os meninos têm o pênis e eles descobrem que as meninas não têm. E aí rola uma fantasia. Os meninos morrem de medo de perder o pênis porque as meninas já perderam. Imagina na cabeça deles. Tem um buraco, um rachadinho ali no meio, literalmente, e eles pensam assim, olha lá o corte que fizeram. Ainda tem aquele tio idiota que fala assim, tira a mão daí, senão vai cair. O menino tira na hora, porque vai ficar sem, né? Ele tem medo de perder o pênis. Então, ter ou não ter um pênis, essa diferença sexual clássica, faz com que a criança, nessa fase, chame todas as suas atenções para essa característica do corpo das pessoas. É quando os meninos, as crianças começam a constranger os pais e os adultos com os quais elas convivem. Como que constrange? Eles perguntam para você assim, você tem o quê? E eles falam as palavrinhas que eles conhecem, né? Você tem Bilal? Pergunto para você. Desse jeito, pergunta. Pergunta para a mãe por que ela tem seio. A menina quer ter seio também, ela põe sutiã sem ter seio ainda. Então, essa competição, ela é clássica da fase fálica, de ter ou não ter um pênis. Porque o pênis representa poder. A masculinidade é mais forte. Desde a Grécia Antiga até hoje, o machismo vigora.
E aí, o que significa uma representação fálica? Que eu disse que existem objetos fálicos, mas não é exatamente um pênis de borracha. Um objeto fálico é um objeto que representa poder. Que objeto representa poder? Uma arma de fogo, uma espada. Por isso que às vezes tem as piadinhas, os caras falam, você é espada? Já viram essa piadinha, esse tipo de conotação para o órgão sexual masculino? Pois é, por causa do poder que a espada representa. Não necessariamente só a espingarda, o revólver e a espada. A gravata representa autoridade, poder, força masculina, não é? Então, todos esses objetos são considerados objetos fálicos. Por quê? Porque eles representam masculinidade, poder do masculino. E aí a libido caminha mais um pouquinho. Deixa eu ver aqui como eu faço para caminhar. Não vou falar do complexo de Édipo não, que não vai dar tempo. A libido caminha para a fase da latência. Latente é algo que existe, mas está adormecido. Então, de 6 anos até a puberdade, os desejos adormecem. A menina e o menino, que agora há pouco, com 4 anos, estava tão interessado em falar sobre órgão sexual, agora eles ficam com vergonha. De 6 anos em diante, eles não querem trocar de roupa na frente das pessoas mais. Eles não querem conversar sobre beijo na boca. Eco? Pergunta para uma criança de 6 anos, de 7, se ele tem namorado. Os tio idiota sempre faz esse papel. E aí, fulano, quantas namoradinhas você tem? Eco, tio. Namorada não, eco. Minha namorada é minha mãe. É minha rainha. Né? E as meninas? Tia, fulano passou a mão no meu cabelo. Ai, que nojo, esse menino fedido. Já viram essa expressão? Já passaram por essas circunstâncias na escola? Professora de 3º ano quer fazer a competição, a gincana bombar, ela coloca meninos contra meninas. É tão engraçado, a gente vai fazer aniversário para os filhos, né? E aí, noite do pijama. É só os meninos que vêm aqui da minha casa. Aí a gente fica pensando, quando for adolescente, a noite do pijama vai querer ser diferente, né? Não vai querer só os meninos, não. Vai querer outras pessoas. Por quê? Porque o interesse vai mudar. Então, latência. Existe desejo sexual, mas está reprimido pelo superego. Geralmente, a energia das crianças nessa fase são utilizadas para estudar, fazer um curso, seja um curso de línguas, seja um curso de algum instrumento musical, estudar mesmo para a escola. Todas as suas energias são canalizadas para a área intelectual. Eles não falam sobre... Você não vê uma criança de 6, 7 anos conversando com um coleguinha sobre a menininha fulana de tal. Você não vê isso. Às vezes até fala que tem namorado, mas é só porque achou bonito. Nunca passou a mão, nunca beijou, não fez um carinho. Eu sei que essa fase está sumindo do mapa. Eu sei disso. Que essa fase ela durava dos 6 anos até a puberdade. Eu sei que agora uns MC da vida bem novinho está fazendo com que essa fase suma. E aí as meninas de 10 anos já estão rebolando até o chão, os meninos de 10 anos já estão acessando pornografia. Então eu sei que a puberdade começava bem mais tarde do que ela tem começado nos dias atuais. Mas a latência ainda existe, é bem visível quando a criança tem 6, 7 anos. Ela durava um pouco mais de tempo e agora ela diminuiu esse período de duração. E aí, a última fase, para onde vai a nossa libido, é a fase genital, quando se entra na puberdade, na adolescência, e a libido vai para os órgãos genitais, e aí acontece o desenvolvimento da sexualidade. O desejo é pelo sexo, pelo ato sexual de fato, é tudo mais maduro, é para reprodução, e assim por diante. Então, é assim,
Freud explicou que a gente tem libido desde que a gente nasce. Ela só não está localizada nos nossos órgãos genitais. Ela dá essa caminhada pelo nosso corpo, né? A gente tem libido na boca, depois a gente tem libido nos esfíncteres, fazer ou não fazer na hora certa o xixi, o cocô. Depois a gente tem aquela vontade de saber se o fulano é homem ou mulher, se ele tem tal órgão sexual ou tal. Depois adormece, dá aquela vergonhazinha básica, aquela um pudor exagerado, né? A menina quer usar. Professora, então o beijo é diretamente ligado a isso ou não? O beijo? Uhum. O beijo do adulto que você está falando? Isso. O Sim. beijo do adulto faz parte do ato de cortejar. É uma preliminar. A gente sabe que a nossa zona erógena, as nossas zonas erógenas são variadas. O prazer está concentrado nos órgãos genitais, mas a gente sabe que tem prazer em muitas partes do corpo, e muitas partes do corpo são excitáveis, mas tudo para o ápice do ato sexual em si. E o beijo faz parte desse contexto. Entendi. Então, depois que ela adormece, ela acorda de novo, só que agora acorda de uma forma mais madura. Então, essas são as 5 fases de desenvolvimento psicossexual que Freud explicou. E aí vocês poderiam pensar assim, o que isso tem a ver com a gente? Ao invés de eu responder, será em que momento da aula que a Amanda escreveu vontade, né? Meu Deus, porque eu falei muita coisa. A professora perguntou o que era libido. Ah, vontade, libido. Tá bom, Amanda, eu não queria te constranger, desculpa. Mas é porque eu achei interessante aparecer essa palavrinha aqui agora no chat. Que eu não estava vendo antes. Ao invés de falar, eu vou perguntar para vocês. O que isso tudo tem a ver com a área de vocês? Para que saber sobre desenvolvimento psicossexual e publicidade? Desde a venda de chupeta até no sex shop. Parabéns, Vitinho! Você fez uma viagem bem rápida. Mas nós temos os públicos-alvos em idades diferentes, em situações diferentes, e todo mundo é consumidor. Desde a melhor chupeta, o melhor bico de mamadeira, o melhor conforto das fraldas, desde a educação sexual na escola, que vocês também podem prestar serviços e fazer um link, fazer um vídeo, fazer alguma coisa para um órgão do governo, para fazer psicoeducação sexual nas escolas, a importância de falar sobre isso. Tudo isso é contexto para a vida de vocês. E vocês precisavam ter uma noçãozinha básica do que é psicanálise, do que é Freud e quais são os principais conceitos da teoria dele para embasar a nossa disciplina. Ficou claro? Bom, a gente já vai encerrar, então, nosso conteúdo, porque também só faltam 6 minutos para esse link se encerrar. Eu agradeço vocês terem ficado aqui comigo, pela atenção, pelo carinho, e a gente se encontra na semana que vem novamente. Tá ok? Fechou. Valeu. Tá bom, professora. Até mais, então. Abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, professora. Boa noite. Boa Tchau, noite. gente. Boa noite. Bom final de semana. Bom fim de semana para vocês também. Para vocês também.